Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre com muita alegria no coração. Daqui a pouco nós estaremos batendo um papinho aqui bem gostoso com uma pessoa que você já sabe quem é, mas já vou apresentar novamente, tá bom? Mas antes eu quero falar dos amigos do bem, começando pelo Mundo Max Unidade Sonkey. Quem não conhece a Sonkey, né? Tudo instrumentos musicais e também equipamento de som para a sua igreja, para o seu comércio. Todo mundo conhece Sonkey. Também falando da The Best Açaí, lá de Brusque. 2 endereços aí, né? Melhor açaí aí em Santa Catarina, você pode desfrutar do melhor sorvete, não é verdade? Um beijo para você, Vera Rubo, um grande abraço para você, com muito carinho, tá bom? Também quero falar do The Best agora, hein? The Best Manuel Ribas, Pitanga e Vaiporã, é isso mesmo. The Best nessas cidades aí para alegrar o dia de vocês. E num calorzinho, como é bom sorvete, não é verdade? É verdade, o sorvete The Best Açaí é o melhor e está se expandindo por todo o Brasil, né? Então, um abraço para o Luciano e para o Sérgio aí também. Também quero falar da Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. A cobertura também é caidinho, todo tá feinho. Procure a Fugiplas, melhor qualidade, melhor preço e o atendimento, né? Fala lá com o Jorge, com a Leni, serão muito bem atendidos. Também falando aqui do Sucos Natu. Já tomou sua dose de saúde hoje? O melhor suco do Brasil. Não é porque é de Londrina, não. Mas é feito com qualidade e com muito amor. Um abraço, Sandro. Também quero falar da Reprotec, papéis especiais, tono, encadernação, redes gráficas e muito mais. O seu escritório merece o melhor. A sua igreja, o escritório da sua igreja. E o melhor é na Reprotec. Fale lá com o Genésio, você vai fazer um excelente negócio. Tudo que você precisa para escritório, viu? Você vai se surpreender com a dimensão de materiais que eles têm na Reprotec, tá bom? Também quero falar da Carilu Esportes, materiais esportivos, uniformes para a sua empresa. E a Carilu, que é fabricante da camisa do Londrina Esporte Clube. Também a Divine Hands, lá em Carolina do Norte, Carolina do Sul, né? Se a sua casa está meia caidinha, Divine Hands chega e muda, transforma por completo. E quando você vê o resultado, você nem acredita. Entra na nossa rede social, entra no nosso Instagram e veja lá o antes e o depois, né? Quando a Divine Hands chega e depois quando ela termina o trabalho. É fantástico o resultado. Pastor Ismael, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe. Você está assistindo Jesus e Eu podcast. Então, meus queridos, como eu havia dito, né? Está conosco hoje alguém importante, né? Nosso vereador Giovanni Matos. Ele é marido da Jéssica, é filho do Fofuxo e da Fofuxa. Todos conhecem, né? O Wilson Ney, pastor Wilson Ney e a pastora Josi, ok? Seja bem-vindo, Giovanni Matos, para este bate-papo. Amém. Obrigado, pastor Wilson, todo o pessoal do Jesus e Eu podcast, todo o pessoal da igreja, todos que acompanham nesse trabalho tão importante que você tem desenvolvido, Amém. Trazendo pessoas para compartilhar aqui da sua história com Cristo, seus ministérios. E eu já começo dizendo, né, que a vereança é um ministério. Esse é o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Estamos convictos daquilo que Deus tem colocado para nós trabalharmos aqui na cidade. Amém. Além de estar vereador, quais são as atividades? Porque às vezes as pessoas falam assim, você é pastor? Você trabalha? Sim. Então, além de vereador, né, as pessoas acham que você não tem outros afazeres, mas e aí? Congrega? Diga aí, qual é a sua profissão? Bom, vou contar um pouco da história então, né? Eu comecei trabalhando no comércio da cidade, assim, tal qual meus pais, né? Sempre trabalhando no comércio. Minha mãe trabalhava numa antiga loja de roupas de Londrina, muito conhecida, chamada Feirão de Londrina. Creio que os mais antigos aí, nem tanto mais antigos aí, mas compraram muita roupa lá no Feirão de Londrina. Meu pai sempre no Móveis Brasília, vai completar 35 anos lá. A loja da família. A loja da família. Então eu vivi sempre nesse meio, né? Você esteve um bom tempo no Móveis Brasília, mais né? de 10 anos. Mais de 10 anos. Saí em 2020 com o propósito de ser candidato. Sim.
mas fiquei ali por mais de 10 anos. Nesse meio tempo, tive uma empresa de representação com um amigo, depois minha mãe entrou na sociedade, representando pisos, né? Lembra Pisos Eliane, Sim. outras marcas aí da construção civil, e também representação de móveis, né? Guarda-roupa, sofá. Aí manteve até 2018 essa representação. E eu fui crescendo no Móveis Brasília, mas desde pequeno tinha o desejo de entrar para a vida pública, né? Depois eu acho que eu vou dar mais detalhes na história, para Sim. não contar tudo agora, né? Para Sim, ficar um sim, gostinho aí. sim. Mas eu estudei fiz faculdade na UEL, fiz Ciências Contábeis, fiz um MBA em Gestão Pública, porque era desde pequeno desejo, né, de entrar para a vida pública. Uma coisa que eu vejo assim, as pessoas precisam se preparar Sim. para aquilo que querem exercer. Tem muito político despreparado. Eu falei, eu vou ser contra isso, né? Então fui lá, estudei, fiz faculdade, fiz uma MBA. E minha esposa e eu, né, a Jéssica, nós temos uma empresa de marcas e patentes. Né? Poxa, eu não sabia. Sim, nós Que trabalhamos com bacana. registro de marcas e patentes, chama Marx, Marcas e Patentes. Eu fazendo propaganda aqui já. Vai ter que registrar o Jesus Tem que e eu, registrar, que vamos é. registrar, é verdade. Importante, né? Todos têm que registrar suas marcas. Então, a Jéssica que cuida lá, eu dou um suporte mais no financeiro, né? Porque eu tô praticamente, né, integralmente aqui na Sim. vereança, dou um suporte mais ali no contas a pagar, essa parte da empresa, ela que faz todo o comercial, toda a gestão da empresa. Que bacana. Então, são as nossas atividades hoje. Que bênção. Giovanni, você recebeu 5.596 votos. Isso traz uma responsabilidade ainda maior do que a primeira vez ou não? Com certeza. Na primeira vez, as pessoas votam confiando que você pode fazer. Sim. Então, voto, olha, vamos dar uma chance. E eu entendo que da primeira vez muitas pessoas votaram sem me conhecer muito bem, votaram realmente pelos meus pais, Sim. pela igreja que eu faço parte, que é a Assembleia de Deus, muitas pessoas conhecidas, pelo comércio. Eu vendia, depois eu preciso entrar nesse detalhe, durante um tempo eu fiquei vendendo chip de telefonia e plano de porta em porta na cidade. Então isso ajudou muito a ficar conhecido no comércio. Então as pessoas davam aquele voto de confiança, vamos ajudar o menino, né? É assim mesmo, né? né? Um rapaz novo, né? Vamos dar uma oportunidade para ele. E deu certo, graças a Deus. Eu sei que nós trabalhamos muito, pedimos voto, mas Deus colocou a mão. De nada adianta o nosso trabalho se Deus não colocar a mão, né? Sim. E deu certo. Família é importante, né? Família ter uma do família, lado. né, por trás, né? Eu posso contar como foi a história, então, né? Pode. Vamos trocar uma assim, ideia. Ó, desde pequeno eu tive esse desejo. Eu lembro que com 6, 7 anos foram as primeiras vezes assim, que eu lembro que eu falava, eu quero ser político. Porque eu chegava da escola e estava passando TV Senado ainda, sessão do Senado. E eu ficava assistindo. Gostava daquilo e falava para os meus pais, um dia eu vou querer ser político. Um dia eu quero ser prefeito. Já falava que queria estar na política. E isso veio crescendo em mim. E meu pai nunca teve envolvimento direto com a política, embora seja um líder, tanto no comércio quanto na igreja. Muitos políticos procuravam, já ajudamos outros amigos a serem eleitos, né? A nossa igreja, quando teve candidatos, meu pai sempre apoiou, mas ele efetivamente nunca se envolveu, nunca teve cargos políticos, embora tenha sido convidado para ser secretário de Planejamento de Londrina, ser convidado inclusive pela nossa igreja para ser candidato a vereador, e eu acredito que ganharia, né, Sim, muito conhecido, por ser muito né? conhecido, mas ele nunca quis. Eu acredito que aquilo que direcionaram para ele refletiu e veio para mim. E isso continuou crescendo em mim. Fui trabalhar no comércio, mas eu tinha um desejo ainda de me dedicar à vida pública. Eu conheci a Jéssica em 2010, minha primeira namorada. Ah, é? Eu sempre pedi a Deus que eu queria, assim, casar com a primeira namorada. Eu não queria ser o namorador, não. Eu falei, Senhor, manda a mulher que eu vou casar. E dei o primeiro beijo nela com 17 anos. Então, meu primeiro beijo foi na Jéssica, assim. Então, é uma conexão muito grande. E eu falei para ela, olha, desde quando eu conheci ela, a gente ainda estava conversando para assumir o namoro. Aquela fase de oração, porque ela morava em Foz do Iguaçu, eu aqui em Londrina, e nos conhecemos em Faxinal do Céu, num retiro que a igreja de Guarapuava, lá da Assembleia, promovia em Faxinal do Céu, e reunia jovens do Paraná inteiro. Nos conhecemos lá, e durante ali 2 meses, 2 ou 3 meses, ficamos só conversando por telefone. Fui com minha família lá, pedimos a Jéssica em namoro. Digo que pedimos, nós fomos com a família, sabe? Ó, Com a você é família. esperto, né? Sim, fomos juntos lá e falamos, vamos assumir esse namoro então. Depois, isso foi 2010. 2012, meu sogro acabou sendo demitido de onde ele trabalhava, que era o Banco Itaú, e falou assim, filha, já que vocês têm intenção de casar, vamos para Londrina. E mudaram para cá. Olha, que coisa. Aí eu falei assim, olha, nós estamos nos preparando para casar, eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu tenho o desejo de ser político. E eu queria seu apoio. Porque meu pai sempre ensinou, se a esposa não estiver do lado, não vai.
Tem que ser o Família primeiro... feliz funciona, né? Justamente, ele falou assim, ó, o primeiro voto, o primeiro apoio tem que ser da tua esposa. Aí eu falei isso pra ela, a resposta que ela deu foi, se depender de mim, não vai ser nunca. Ah, é? Não foi, amor, tô contigo, não. A primeira resposta foi essa. Porém, eu falei assim, eu posso orar? E ela falou assim, amor, se você orar e Deus colocar no meu coração, é uma resposta pra você. Eu achei muito sábio da parte dela também. Sabe, se colocar Sim. como resposta de Deus. Se Deus colocar no meu coração, é uma resposta pra você. E nisso eu já queria ser, nós casamos em 2015, ano que vem nós vamos completar 10 anos de casados, e nós tínhamos em 2016 um ano de casado. E eu já queria ser candidato naquela eleição. Ela falou, amor, ainda não. Um ano só de casado, ainda estava estabilizando financeiramente, né? Colocando as coisas em ordem, é muita mudança de uma vez quando você assume Sim. o casamento. E ela falou, mas continue orando. Em 2019, eu estava assim, bem aflito, porque no ano seguinte seria eleição, e eu queria muito participar e orando, em silêncio, orando, e eu orava assim, Senhor, se isso vem de ti, que cresça cada dia mais em mim, que mais pessoas venham manifestar o apoio. Porque sempre tinha alguém, Giovanni, você tem jeito para política, porque eu participava de audiência pública na Câmara, ia lá, gostava de falar nas audiências, que são Olha abertas que ao coisa. público, é legal falar isso, tem audiência pública, você pode ir lá e questionar a prefeitura, questionar os vereadores, né? Eu sempre estava lá questionando. E as pessoas falavam, seja candidato. E eu falava, Senhor, se provém de ti que isso aumente, se não, tira do meu coração, para acabar, se não for para ser, né, da sua vontade, então que acabe. Aí a Jéssica, no final de 2019, fala assim, amor, tá na hora de ser candidato. Partiu dela. Partiu Veio a dela. resposta de Puxa, que Deus. bacana, hein? Conversamos com nossos pais, com meu sogro, com a minha sogra. Fui pedir a bênção do meu pastor. Quando eu pedi a bênção do pastor, ele falou, Giovanni, vamos orar. Vamos orar. Isso era setembro de 2019. Setembro para outubro de 2019. Em abril de 2020, nós já estávamos em lockdown, inclusive, na pandemia. Dia 3 de abril, o pastor me chama na sala dele. Giovanni, nós oramos e eu quero te dar a bênção para que você seja candidato. Olha, Pastor Wilson, por que eu falei dia 3 de abril? Dia 4 fechava a janela partidária. puxa, Se eu não tivesse filiado ao partido, eu não poderia ser não candidato. poderia ser candidato. Liguei pro partido e falei, segura uma vaga aí de candidato que eu vou ser candidato. Falei pra Jéssica, linda, nós temos 6 meses até as eleições. E foi conversado na empresa, saí da empresa, fizemos um acerto, peguei o acerto que eu tinha. Uma Falei, logística bem louca, né? Foi muita diferença, assim, muitas mudanças de uma vez. Falei, linda, eu sou vendedor. Se não der certo, nós temos, né, tranquilo esses 6 meses, né, de rescisão que eu recebi, tinha mais um dinheiro guardado, que é o que dava pra fazer a campanha, não usei fundo partidário, peguei esse recurso, fiz a campanha com recursos próprios. Se não der certo, eu volto a vender. Eu volto para venda e tá Que tudo certo. profissão, né? E se der certo, ano que vem estamos na Câmara trabalhando. Pra honra e glória do Senhor Jesus, família na rua, minha esposa pediu férias, pai pediu férias, minha sogra na rua, um dos maiores cabos eleitorais é a sogra, né? Tinha até E a mãe, né? A mãe também, mas a mãe. sogra tem um negócio interessante. E a família inteira reconhece isso. Tinha um panfletinho meu com ela, a nossa foto, escrito assim, se até a sogra confia, você também pode confiar. Boa! Boa, muito boa. E ela hein? ia abordando o pessoal na fila do banco, né, no calçadão ali. Bacana. E deu certo, 2.504 votos. Desenvolvemos esse trabalho na Câmara, né, desses 4 anos. Depois, se o senhor quiser mais detalhes aqui, né, de como nós temos Sim. trabalhado ali. E, graças a Deus, agora, a confirmação, né? Como eu falei, na primeira vez as pessoas confiam no que você pode fazer. Na segunda, elas votam pelo que você fez. Eu falei isso pro seu pai. Então isso é muito gratificante, porque dobrar a votação, falar, olha, as pessoas que votaram aprovaram e mais pessoas gostaram do trabalho. Então, fiquei muito feliz por isso. Que bom. Glória a Deus. A sua bandeira é Deus, família e muito trabalho. Isso aí. É isso, né? Isso mesmo. Isso deveria ser a bandeira de todos. Sem dúvida. Mas não é. É possível ser diferente num mundo de barganhas? Ou seja, duas perguntas juntas aqui. O temor fala mais alto? Com certeza. Mas isso não é só na política, em qualquer lugar, né? Sim. Sem É dúvida. o que eu disse, deveria ser em tudo, Sim. né? Mas não é. Meu pai fala que realmente, até na profissão dele, né? Tudo a gente E essa envolve. bandeira deveria ser de todos, né? Sim, de todos. Então, tem como sim ser diferente, tem como sim você se posicionar como um cristão. E eu tomo muito cuidado, inclusive,
Hoje a questão de posicionamento cristão, tem muita gente que está linkando isso a discursos inflamados, Sim, a você gritar, você sim. até usar palavras torpes contra aquele que não pensa como você. Ah, eu sou da direita, eu vou menosprezar quem é da esquerda e tal, né? Ou Quando na vice-versa, verdade, né? e vice-versa. Quando na verdade o perfil cristão é você trazer as pessoas para perto, elas sabendo o seu posicionamento, né? Na minha visão é isso, você trazer as pessoas para perto, tendo um posicionamento e sabendo dialogar com elas, né? Eu creio que esse é um posicionamento de cristão, um posicionamento de Cristo mesmo, É. né? E que às vezes gera até uma situação desconfortável por aqueles que pensam como nós, porque a pessoa fala assim, não, você tem que se afastar dessas pessoas. Não, mas se eu quero que elas um dia pensem como eu preciso estar perto delas. Sim, Eu preciso cuidar delas, eu sim. preciso tratar com carinho. Então, é essa forma que eu tenho buscado, né, de fazer a política de maneira diferente. Porque, principalmente nós que temos um viés mais ligado, né, à direita conservadora, tem muitos que estão lá gritando, fazendo um marketing bonito, que dá curtida na internet, mas não é eficaz, não está É. transformando vida, não está fazendo diferença no dia a dia da população. E no teu caso ainda tem algo maior ainda, né? Que tem alguém que é bem maior que está de olho também, Glória a né? Deus, sim. E uma coisa interessante, que eu acho que isso parte da religiosidade, né? Uhum. Eu vejo alguns cristãos, não quero usar outra palavra, cristão, dizendo assim, não, nós temos que votar em fulano porque ele é da igreja tal. É como se o camarada, quando ele se elegesse, ele fosse ser vereador da igreja. E, na verdade, Sim. ele tem que ser vereador de todos, né? Sim, Entra dentro desse contexto. Né? é o que eu digo. Não é para legislar pelo cristão, Sim, é para sim. legislar por todos, por uma cidade, uma comunidade, pelos bairros, é assim sucessivamente. O bem comum, né? Sempre Sim, o bem comum. sempre Tem o bem coisas comum. que a saúde independe da sua religião, Isso. a infraestrutura independe, a segurança independe. Quando chega lá alguém para ser atendido no posto de saúde, o Não vai médico não vai perguntar. falar paz do Senhor, você é de qual igreja, não vai falar isso, né? Exatamente. Então a gente legisla para todos. É importante que você tenha posicionamento, que as pessoas conheçam Sim. o seu posicionamento, né? O crente tem que ser previsível. Olhar e falar, olha, se ele é cristão, ele segue a Bíblia, o posicionamento dele é esse, é o que eu sempre digo. Mas chega um momento que você não tem que provar mais nada, porque Justamente. as pessoas já sabem quem você já é. sabem quem você é. E na verdade, eu vou usar um termo aqui chulo, mas melhor não. Aquele camarada que não quer nada com nada, ele já sabe onde ele bate, qual é a porta que ele bate. Sim, justamente. Não é verdade? Justamente. É como a Bíblia diz, maldição se não tiver causa, é como andorinha do seu baguear, se não encontrar um lugar ali, não vai pousar, não é verdade? Eu, graças a Deus, eu digo que nesses 4 anos, né, quase 4 anos agora completando de legislatura, eu nunca recebi uma proposta errada. Muitas pessoas falaram assim, Giovanni, quando você chegar na Câmara, todos os dias vão te oferecer proposta errada, todos os dias vão te oferecer propina, vai ter a chance de se corromper. Nunca ofereceram. Meu pai fala, ele dá muito palestra para casais e fala que isso também é na vida de casal, né? Tem cara que vive falando assim, nossa, tem um monte de mulher que tá em cima de mim. Fala assim, rapaz, se tem um monte é porque você tá dando brecha. Exatamente. Então, a partir do momento que você... Pode acontecer de chegar uma vez, mas a partir do momento que você fecha uma porta, não vai, assim, simplesmente acontecer todo dia. Já sabe, na verdade, Já né? sabe Já quem sabe você onde é. Exatamente. Isso. A sua frase é, não adianta ficar reclamando, é preciso fazer Sem dúvida. a sua parte. Fazer parte. Ou melhor, fazer parte, Fazer né? parte. Como você poderia descrever o fazer parte para aqueles que nos assistem? Vou dar um exemplo do que eu cresci na igreja, né? Eu reparei algumas situações na igreja que sempre tinha aquelas pessoas que nunca se dispõem a ajudar e a pessoa criticava o pastor, criticava o grupo de louvor, criticava a irmã do círculo de geração, critica todo mundo, mas ela nunca se dispõe a ajudar. Fala, olha, eu vou sair da minha zona de conforto, vou levantar do banco e vou ali fazer. Isso para a vida pública é a mesma coisa. Eu vi assim, nossa, tem muita gente que fica reclamando, vai lá, grita e tudo, mas a pessoa muitas vezes não dá uma sugestão, não está ali perto de você, não quer fala que não gosta não estou gostando do que está acontecendo na cidade. Pô, qual que é a tua sugestão? Não, eu também não quero falar de política porque eu não gosto. A pessoa nunca Mas quer reclamar consegue, reclamar né? consegue. Reclamar é muito mais fácil, né? Sim. Então é por isso que eu falo assim, tem gente que reclama muito, mas na hora de falar, vamos nos unir para resolver esse problema? Não, mas aí não é comigo, é com o pastor. Então confia no pastor, já que você está reclamando tanto, Exato. mas não quer participar, confia nele. Exato. Além das habilidades e eloquência que você tem, né? A fé é uma parceira inseparável no seu dia a dia ou não? Tem que ser. Tem que ser, sem e como dúvidas. Que você lida? Gente... Como você lida com isso diante do que você vive? Como é lidar com a fé?
parece uma coisa distante, parece que fé é uma coisa da igreja, que você a respeito do seu ministério. Não. Mas eu acredito que o vereador, que seja um vereador de verdade, ele consegue enxergar aquilo que não existe já como se existisse, né? Quando Sim. você faz um projeto, quando você luta por uma causa, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, porque Sem senão... dúvida. Uhum. É importante, assim, quando nós vamos colocar um projeto, sempre digo que eu não coloco simplesmente um projeto que surgiu da minha cabeça. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e, com base naquilo que elas propõem, eu coloco alguns projetos. Por exemplo, nós temos trabalhado muito com mães de autistas, né? Então, eu falo assim, ó, no dia a dia, eu não sei o que vocês estão enfrentando na casa de vocês, no transporte dos filhos, eu não sei o que vocês estão enfrentando nos postos de saúde quando você chega para ser atendido. Porque quando o vereador chega lá, né, para fazer uma fiscalização, muitas vezes a situação tá até que rodando legal. Mas no dia a dia, ó, na madrugada, quando alguém chegou lá e com o filho passando mal, eu não sei o que essa pessoa enfrentou em todo esse período. Então nós precisamos ouvir a população. Nós precisamos ouvir as pessoas. Então eu gosto que os projetos sejam trazidos pelas pessoas, nós colocamos ali da maneira que elas gostariam que acontecesse. Tem um projeto de autista? Para autista? Tem, eu vou dar um exemplo bem simples, é um projeto de conscientização que nós desenvolvemos junto ao grupo de mães, chama Autista a Bordo. Imagina que na Avenida Rio Branco, uma mãe estava descendo ali com seu veículo e o filho, no momento de crise, começa a enforcar essa mãe. Isso aconteceu, tá? É uma história mesmo, é fato isso. Começa a enforcar a mãe, ela tem que parar. Um agente de segurança, vendo que o carro estava irregular, chega e começa a tratar ali. A questão da multa ainda era o de menos. Começou a tratar com palavras torpes ali, e ela falou, moço, dá multa, mas me ajuda primeiro, porque meu filho está tendo uma crise, ele é autista. E elas pediram para que fosse feita essa campanha de conscientização chamada Autista a Bordo. Nós estamos ainda numa fase de implementação, né? Precisamos agora, nessa troca de governo, fazer que seja mais efetivo isso, né? Não tivemos pleno apoio da atual gestão. Então, a nossa intenção é que as pessoas, quando virem esse selo nos veículos, assim como tem de surdos já e outras Nós vamos falar sobre deficiências, a intenção é que eles saibam que se virem ali o carro parar de maneira irregular, alguma situação que pode estar ocorrendo, né? Sim, estar ocorrendo ali alguma coisa que fugiu do controle da mãe, do pai, de quem está transportando aquele autista. Eu falo aquele autista, não simplesmente aquela criança, porque tem autistas já de 20, 30 anos que podem ter momentos de crise, né? Sim. E essa mãe, inclusive, hoje o carro dela, ela tem como se fosse, não é bem uma grade, mas é um acrílico atrás, parece um carro de polícia para que ela possa transportar o filho dela. Então essas mães sofrem muito. E eu gosto de ouvi-las para colocar os projetos conforme elas vejam que vai fazer a diferença, né, no seu dia a dia. É interessante. Acho que foi o podcast passado, nós falamos com uma especialista no autismo, né? Uhum. Ela é de São Paulo. Uhum. E ela falou assim, uma das coisas, ela disse o seguinte, não diga para os pais de autistas que você imagina a dor que ela está passando. Não, você não imagina coisa nenhuma. É só quem tem, quem passa, quem vive, que sabe. E é uma chance para você assistir aí no Jesus e Eu Podcast com a Ana Xavier, tá bom? Mas é uma coisa assim muito interessante da parte de vocês, estar preocupado. Porque a gente ouve tantas coisas, né? Uhum. Às vezes, não generalizando, mas por isso pensando em tantas coisas, menos naquilo que possa agregar, aquilo que possa ajudar a comunidade, né? Você imaginou uma mãe... Eu consigo imaginar, não o que uma mãe passa com um filho, mas eu consigo imaginar uma ação dessa, né? E você está com o filho ali numa crise e ainda tem o problema de alguém olhando para você como alguém dizendo, puxa, você está errado, está no lugar errado, ao invés de apoiar. Puxa, muito bacana. Sim, o que a gente tem tentado passar a todos os que servem, né, no serviço público, seja na área de segurança, num posto de saúde, em qualquer área da sociedade, cuidar primeiro do ser humano. Então nós tivemos uma situação como essa, é como no acidente. Você chega no acidente, antes de você saber quem está certo ou errado, vê se está todo mundo bem. Sim. Então essa é a nossa preocupação, primeiro cuidar do ser humano. Às vezes olha para o carro, sim, olha para o carro, chega lá, já um agente de trânsito querendo saber quem estava errado, quem cruzou o semáforo errado. Não, primeiro vê, tá tudo bem. Às vezes tem alguém lá que precisa de um atendimento médico. De um atendimento urgente, né? Sim, então é primeiro o ser humano. Amém.
Falando de PCD, você é presidente dessa comissão, Sim. né? Em relação aos concursos públicos, através de um projeto seu, Sim. garante a equidade de tratamento em relação aos surdos ou que têm uma deficiência, né? A deficiência auditiva. Quando e como será aplicado isso? Só contar a história primeiro da Comissão de Acessibilidade. Quando nós iniciamos na Câmara em 2021, não tinha uma comissão específica para tratar de acessibilidade. E segundo um censo... Não tinha? Não tinha. Para tratar de pessoas com deficiência não tinha. Era tratado como direitos humanos de maneira geral, só que o que me incentivou a colocar esse projeto, que foi meu também, de criar essa comissão e foi aprovado pelos vereadores. E eu sou presidente, eu estou na comissão há 4 anos, presidente há 3. Um censo apontou que em Londrina nós tínhamos mais de 20% de PCDs. Então, 20%? quando a gente fala PCD, muitas vezes a gente pensa no cego, no Sim, surdo, sim. no cadeirante, mas tem os autistas que muitas vezes, tem autista que você percebe, tem que você não percebe, então são deficiências, digamos que invisíveis, né? Você não consegue perceber naturalmente no dia a dia. Nós temos mulheres que retiraram o seio, a mama, e às vezes precisam fazer enxerto, né, de músculo e são consideradas PCD, então elas entram nessa estatística. Então eu achei por bem... O PCD às vezes pode soar para alguns assim como algo, mas na verdade até mesmo essas pessoas elas têm muitos direitos que elas nem imaginam, né? Sim, a pessoa é importante buscar ter uma série de direitos, né, que o PCD tem. Inclusive, muitas pessoas não têm acesso, não sabem desses direitos. Eu estou à disposição, qualquer pessoa aí que tenha, né, uma deficiência, pode falar comigo que eu posso instruir juridicamente como ir atrás desses direitos, seja na compra de veículos, em situações de escola, num posto de saúde, tem uma série de direitos que essa pessoa tem. Eu não cortando o vereador, Tá. mas eu vi algumas situações assim de pessoas com problema de coluna, hérnia, de disco, que parece que entra dentro disso, né? Que consegue, parece, comprar algum carro, alguma coisa assim. Nós estamos discutindo, né, não são todos, né, mas no âmbito federal também se discute algumas doenças crônicas para que possam ser enquadradas, né, como pessoa com deficiência. Sim. Então tem uma discussão ampla ainda acontecendo no cenário nacional, né, não depende só da gente. Eu tinha colocado, por exemplo, um projeto em Londrina que reconhecia a surdez unilateral como deficiência. Antes que nós aprovássemos, o governo federal sancionou um projeto que reconhece a surdez unilateral. O monocular já é reconhecido como PCD, então já tivemos Tá bem avançado, então. Tivemos alguns avanços em relação a isso. Então é importante que as pessoas busquem os seus direitos. Sabendo que em Londrina nós tínhamos aí mais de 100 mil pessoas, segundo o censo, com algum tipo de deficiência. 100 mil pessoas. Sim, mais de 20% da população. Então enquadram-se essas mulheres, por exemplo, que tiveram que fazer retirada de mama, autistas, surdos, né? E surdos, quando eu digo, às vezes tem uma baixa audição, não necessariamente surdez completa, mas uma baixa audição, né? Baixa visão também é considerado uma deficiência. E nós julgamos por bem criar essa comissão, foi aprovado unanimidade dos vereadores, e eu estou nessa comissão desde o início. Em relação aos surdos, nós tivemos uma reunião com a Associação Londrinense de Surdos, aquilo que eu falei. Eu sempre gosto de dar atenção para essas pessoas, para que elas digam o que é interessante para o seu dia a dia. A necessidade. Puxa, a necessidade. Para não ficar assim, eu acho que isso aqui vai ser bom para vocês. Não, o que vocês precisam? E eles tinham uma dificuldade muito grande durante os concursos, porque um surdo, muitas vezes, a língua principal dele não é a língua portuguesa, é a língua brasileira de sinais. Sim. Que não é a mesma coisa de língua portuguesa. O raciocínio, o processo de raciocínio da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais, ele é diferente. Assim como no inglês, por exemplo, eu sempre gosto desse exemplo, né? Aqui nós falamos Homem-Aranha, no inglês é Spider-Man. É o contrário. Então tem algumas situações, só para dar um exemplo assim bem simples, tem algumas situações que tem diferenças na língua brasileira de sinais. E na hora da escrita, como a língua principal dos surdos é Libras, na hora da escrita, da transcrição para o papel, algumas coisas podem parecer estar desconexas ou escrito de maneira errada. Entendi. Por isso, o que nós estamos propondo, né, e inclusive já foi sancionado, para que nos concursos públicos de Londrina, quando a pessoa se identificar como surdo, comprovadamente for surdo, a correção da prova escrita dela, de uma redação, por exemplo, será feita por um intérprete de Libras habilitado. Que bacana. Porque ele entende o processo de raciocínio. Sim. Então é essa a ideia de trazer equidade para o concurso público no que se refere aos surdos. Muito bacana.
E a Libras é uma grande ferramenta, né? É uma Sem grande dúvidas, ferramenta. sem dúvida. E eu penso que isso aí vai trazer, assim, já deve ter trazido uma alegria muito grande, né? Sim, já ajuda bastante, né, nesse processo. Nós desenvolvemos também um dia D, lá em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, focado na empregabilidade, né, para pessoas com deficiência. Então, diversas empresas de Londrina se inscreveram, porque tem algumas empresas que, por obrigatoriedade, né, de lei, conforme o número de funcionários tiver, tem que ter um determinado número de pessoas com deficiência. E a porcentagem, você tem noção? Sim, até deixei aqui para falar corretamente. Nas empresas de 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2%. Ou seja, se tiver 200 empregados, temos que ter 4, né, pelo menos. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima de 1.001 empregados, acima de 1.000 empregados, 5%. Então, 5% para as grandes empresas. Eu fico imaginando, assim, a alegria dessas pessoas, né? Sim, sem E dúvida. É importante. sentir-se útil, né? Uhum. Chegar no final do mês, né? Ter um fruto ali do seu trabalho, né? E deve ter também um valor estimado de início, né? Também, né? Eles entram na mesma situação de todos, é uma questão de equidade. Se a pessoa está desenvolvendo um trabalho administrativo, ela será tratada tal Puxa, qual bacana. os outros ali, né? Isso é importante. Trazendo realmente justiça, né? Equidade, a equiparação salarial de todos que desenvolvem a mesma função. Então, o que nós temos visto, né, é essa busca por aperfeiçoamento profissional. Falei com uma moça esses dias atrás da Associação de Surdos de Londrina, que ela falou: olha, eu tenho uma formação, eu fiz administração, eu quero estar no escritório, eu quero ajudar na parte administrativa da empresa. Sabe, eu estudei, e ela falava assim: eu não quero ser enviada para a produção, sendo que eu estudei administração. Então ela quer ser valorizada Puxa, naquela bacana. área. Então eles têm buscado aperfeiçoamento. Eles têm Isso é buscado. saber o que quer, né? Sim, sim. Então, o surdo, às vezes, ele não vai conseguir se comunicar por voz, né, de maneira falada, mas ele pode tranquilamente fazer um atendimento remoto online, como é feito em muitas empresas hoje. Legal. E tem muitas empresas hoje que já dispõem, inclusive, do intérprete de Libras. Algumas grandes empresas já têm intérprete de Libras, até para facilitar na comunicação desse surdo com o cliente. Isso é uma grande vantagem de algumas empresas assim que contratam para que nós tenhamos assim, eu posso ser um surdo vendedor e eu tenho auxílio de um intérprete. Isso é muito bom. Que bacana, né? Na verdade, ser vereador é uma oportunidade única também, né? De Uma você, honra. né? De você criar leis e você poder olhar para sua cidade e saber, puxa, eu posso fazer parte, né? Para mudar a vida de pessoas. Sim, eu penso sim. que é uma missão, né? É uma honra. Falar de missão, eu sou, né? Mas eu acho assim uma missão muito linda, né? Uma responsabilidade muito grande também. Domingo né? eu estava voltando de Jandaia para Londrina, e ali depois que você passa Rolândia, né? Rolândia e Cambé, você consegue ver bem Londrina. Sim. E olhando ali, meu pai falou assim: filho, olha o tamanho dessa cidade. Você é vereador, às vezes um voto seu faz a diferença na vida de todas essas pessoas. Com certeza. Né? Um voto que você dá pode ajudar tantas pessoas, então, ou um projeto que você coloca. E então é um motivo de honra numa cidade aí com, já estima, né, bater perto de 700 mil habitantes, já mais de 1 milhão. Sim, a estimativa já passa dos 600 mil habitantes, né? Entre 600 e 650. Nós temos uma população flutuante muito grande. Por que é difícil mensurar a Londrina? Um número de estudantes muito grande aqui, uma população flutuante. Mas a região metropolitana, nossa, já passa de 1 milhão e 200. Então, são pessoas que vêm para Londrina, trabalham, às vezes até ficam aqui durante a semana e voltam para as regiões periféricas da cidade, eu digo assim, as regiões da região metropolitana. Então, nós temos um número grande de habitantes em Londrina, mesmo com a população flutuante. Entendi. Londrina poderia ser uma cidade melhor explorada, né? Assim, para visitantes, né? Você não acha? Nós temos, assim... turisticamente, você turisticamente, fala? nós temos tantos lugares lindos, né? Temos. Em Londrina, e é pouco explorado isso, né? Uma das coisas que nós temos falado é muito sobre o turismo rural, né? Londrina tem que abrir mais espaços, e essa é a nossa intenção. Acho que é muito importante isso. A questão da industrialização é uma das coisas que eu bato muito, até porque eu fui criado no comércio.
Londrina, nos anos 80, ela se transformou, pela ideia de alguns prefeitos que passaram ali, numa cidade majoritariamente comercial. E qual que era a ideia? Como o Cambé, Rolândia e Biporã estavam se desenvolvendo industrialmente, era que as pessoas morassem em Londrina e fossem trabalhar nas indústrias e gastassem em Londrina no comércio. Era esse o projeto Tinha uma lá ideia atrás? desde do prefeito Wilson Moreira. Ele começou com A essa ideia ideia. era essa? Sim, tinha uma ideia de Londrina, uma cidade majoritariamente comercial, porque depois do café, depois da geada Entendi. de 75, Londrina não conseguiu se restabelecer mais a questão do café, porque a gente chegou a Sim, produzir 51% do café do mundo. O senhor sabia desses sim. dados? Nós chegamos a produzir 51% do café do Eu mundo. lembro da geada de 70. Então, minha mãe, a família dela veio 70. para cá, para Londrina, para trabalhar em sítio, né, em produção cafeeira. Então, depois disso daí, Londrina não conseguiu se restabelecer nessa parte. E aí começou o crescimento comercial, já que nós já tínhamos um comércio pujante, tínhamos um aeroporto dentro da cidade, né? Então isso ajudava até Aeroporto. de maneira comercial. Nós já vamos chegar a falar do aeroporto, né? Esse Que já foi aeroporto. o terceiro mais movimentado do Brasil. Então, Londrina não conseguiu mais se desenvolver com indústria. Qual que é a ideia agora? E é isso que eu tenho conversado muito com o próximo prefeito, que é o Thiago, para que fosse liberado áreas, mas não simplesmente áreas assim no meio da cidade para a indústria. A indústria cresce em beira de rodovia. Sim, Nós temos entre Londrina e Tamarana mais de 50 quilômetros, aproximadamente 50 quilômetros, né? De áreas que podem ser usadas para industrialização, que estão na saída para Curitiba, estão em rodovias e podem ser muito bem exploradas por indústrias. É uma grande área que pode ser explorada por indústria. Então a intenção nós trabalhamos agora atrair empresas para Londrina por meio de incentivos tributários, incentivos também por meio de doação de terreno, que é uma coisa importante a dizer. Doar terreno para a empresa não é algo ruim, é algo muito bom. É o caso, mas a gente ouve falar tanto sobre isso e parece que nunca acontece. A gente já acontece. ouviu tanto a respeito disso, né? Acontece que em Londrina, devido a alguns escândalos que aconteceram, agora nós temos algumas situações que sempre que fala de doação de terreno gera desconfiança, inclusive o Ministério Público barrou algumas, porque tudo gera desconfiança por causa de um histórico ruim que Poxa outros vida, que políticos triste, deixaram. né? Que outros políticos deixaram. E agora que nós queremos fazer da maneira correta, fica tendo Tem esses impeditivos. dificuldades. Em contrapartida, Sim, Ibiporã, o prefeito vem e consegue dar um terreno para sim. um Eu já, empresário. você pode até não acreditar, mas já lutei por uma empresa não sair de Londrina e ir para Ibiporã, mas acabou indo. Né, eu faço essa luta constantemente, né? É. Tem algumas empresas aqui que a gente está lutando por isso. Mas é muito questão Mas é um novo tempo também, né? visão. Eu creio nesse novo tempo. Vamos Eu creio nesse pensar novo que tempo. agora é um novo tempo, né? Pelo menos Nós cremos, é uma mudança de gestão. Sim, sim. E tem algum projeto novo que está surgindo aí para Londrina, através do vereador Giovanni Matos? Rapaz, o que a gente tem trabalhado agora muito é no atendimento, né? Não é simplesmente um projeto novo, mas é a continuidade que nós estamos fazendo. Hoje tem uma dificuldade muito grande no atendimento à rede pública, principalmente na parte de educação e de saúde para autistas. Nós não temos professores de apoio suficiente. Então, muitas vezes o trabalho do vereador não é focado só em projeto de lei, Sim. mas são articulações políticas para que possa se colocar em prática, né? Sim. Então, hoje nós não temos plenamente professoras de apoio no que se refere à parte de educação e no que se refere à saúde, o atendimento para as famílias autistas é muito deficitário. Nós temos poucas terapeutas ocupacionais em Londrina e profissionais especializados na área do autismo. Os que tem são muito caros, porque é escasso, né, a oferta e a demanda é muito grande, então acaba ficando muito caro. E boa parte dessas famílias, olha só o que acontece, principalmente quando vocês falam de um suporte maior para esse autista, para as crianças autistas, muitas dessas mães são abandonadas pelo marido e não têm Sim. condições de bancar tratamento. Então inclusive tivemos hoje na Câmara uma discussão com o Cismepar, que é o nosso consórcio, né, dos municípios do Médio Sim. Paranapanema, que está tem um projeto aí para que seja criado um centro de referência ao autismo, de atendimento ao autista. Puxa, que bacana. Então, nós precisamos muito tratar com o prefeito e usar da influência política nisso, a boa influência política, para que isso seja colocado em prática, porque todos os recursos que tem do governo federal, do governo do estado, venham para que isso seja colocado em prática. No que se refere à parte educacional, tem um dos primeiros projetos que eu coloquei que foi paralisado, e eu já conversei com o gerente do Sebrae para que seja retomado, que é o empreendedorismo nas escolas. Ensino empreendedor nas escolas de Londrina. Imagine que a criança na escola, dentro da grade dela, em parceria com o Sebrae, ele não tem custos para o município,
é desenvolvido uma metodologia no qual ela aprende educação financeira e empreendedorismo, Entendi. para que a criança desde cedo aprenda já o valor do trabalho, de empreender, de cuidar financeiramente. Então, uma das ideias que nós temos aí para voltar a colocar em prática. Londrina é uma cidade que nós temos mais de 13 mil leis sancionadas. Muitas leis não precisam ser criadas, só precisa ser colocada em prática. E o vereador está ali para ajudar nisso. Qual a importância dos seus pais, da sua esposa, em tudo que está acontecendo na sua vida? Eu acho que isso aí que é importante as pessoas entenderem quem é Giovanni Matos, que não é apenas um vereador, um publicitário ou um comerciante, mas Uhum. em relação à família. Qual a importância desses pais? Eu imagino que você tem um pai e uma mãe maravilhosos, né? E uma esposa maravilhosa. 100%. Porque a sua esposa, em todo lugar que você está, ela está ali do seu lado, né? Companheira mesmo, Companheira. né? Ajudadora mesmo, está ali. Fala um pouco sobre isso. A Jéssica, veja só que interessante. Eu pedi uma ajuda para ela, né, para que nós possamos trazer algumas melhorias para o próximo mandato. Nós estamos em fase de implantação. Ela vai dedicar algumas horas dela para voluntariamente, é importante deixar claro isso, voluntariamente, tá? Me ajudar no gabinete. Então, a participação, toda a experiência que ela tem com a empresa, ela ficou por mais de 12 anos no RH do Móveis Brasília, tratando com gestão de pessoas. Então, ela vai me ajudar com a gestão da equipe para que eu possa focar na parte política, legislativa. Então, Sim. a Jéssica participa de tudo da minha vida. Companheirona. Quantas vezes eu estou no plenário, tem uma votação importante, sabe, aquelas pautas complicadas, eu ligo para ela, ligo para os meus pais, olha, vamos orar, o que vocês acham disso? Faço isso com a minha equipe também, né, mas principalmente com a família, o que vocês acham desse voto? Como que vocês votariam? Então, em tudo eles participam comigo. Tanto que a nossa família ficou muito conhecida justamente por estar no calçadão ali sempre, né, pedindo votos e tudo mais. Então, família, quando eu digo lá Deus, família e trabalho, não é simplesmente da boca para fora, porque é o que a gente vive. É o que eu digo assim, ó, Deus, família e trabalho. Deus é o teu primeiro relacionamento, tem que estar bem com ele. Sim, se estiver bem com Deus, as outras coisas ficam mais fáceis de lidar. Se você está bem com Deus, está bem com a sua família, que é o segundo ponto, né, e está trabalhando, só tem uma forma que é crescer. É verdade. Não tem como dar errado. Tô bem com Deus, tô bem com a família, tô trabalhando, vai dar certo, vai dar certo. Paizão e mãezona apaixonado por você, cara, né? Paizão, parceirão mesmo, parceirão, e tudo que eu preciso me apoia. Eu até falo assim, eu acho que se fosse meu pai escolher, tranquilamente, eu acho que ele não escolheria eu ter um filho político. Não, de verdade, porque é algo complicado. Você tem um posicionamento, tem gente falando mal de você. Você tem outro posicionamento, tem gente falando mal. Você nunca vai agradar tudo, todos. Né? Mas naturalmente, só que na política tem uma diferença que tudo é dado publicidade. O teu voto, ele aparece na TV, a tua fala tá na rede social, tem sempre alguém citando, né? Às vezes pegam partes, né? Pegam partes, não pega todo de uma contexto, fala, quer distorcer. Então tem sempre, e tem aquela visão do ruim de alguns políticos e acabam às vezes querendo colocar isso em você. Então batem muito. Eu falei pra minha mãe, olha só que interessante, eu jogava no gol, né, quando era goleiro. quando era menor. Eu nunca fui muito bom assim com os pés, mas desde criança eu já tinha uma altura um pouco acima dos outros, me colocava no gol porque até que pegava legal. E minha mãe falava, filho do céu, acho que mãe de juiz e mãe de goleiro são as mais xingadas. Aí eu falei, não, acho que eu falei, mãe, eu vou tranquilizar, vou ser político. Então acho que nenhum pai tranquilamente fala, quero que meu filho seja político. Mas ele nunca, assim, falou, desde que eu falei pra ele nunca falou, filho, não, eu não vou estar com você, eu não vou pedir voto, não vou te apoiar, não vou estar do teu lado. Não, sempre apoiou, meus pais sempre apoiaram. Então isso foi algo, assim, me ajuda muito no dia a dia, dá muita força. Minha mãe é uma das pessoas que assistem em todas as sessões. Se tiver duas pessoas lá assistindo a sessão ao vivo da Câmara, uma é ela e outra deve ser alguém da Câmara que tá lá assistindo. Né? Então ela acompanha, quando ela vê que eu vou, às vezes tá lavando louça, vê que eu vou falar, vai lá pra frente da TV, porque passa ao vivo lá no YouTube, deixa lá no YouTube rodando, vai lá ver o que tá acontecendo. Então, meu pai já não consegue acompanhar 100% de sessões, mas depois ele chega em casa, ele vai passando a sessão lá, né, no YouTube, a hora que vê que aparece uma imagem, ele para ver o que eu tô falando, né? A Jéssica, nossa, ela é fantástica. Quantas vezes eu chego assim e falei, linda, só preciso ficar quietinho com você do lado. Às vezes você ter sua esposa fazendo carinho no momento de silêncio que você precisa é o melhor remédio, né? Então são meus parceirões. E ministério? Porque afinal de contas você... Não sei se você ainda faz parte de um quarteto. Faço. Maravilhoso. Tem que trazer na igreja de novo aqui. Tá na hora, né? E além disso, você exerce função na igreja também, Sim. né?
Da mesma forma que no comércio, criado na igreja, né? Sim. Berço gospel ali. Meus pais sempre com participação ali na igreja. Meu pai, desde muito cedo, trabalhou com jovens, depois passou a trabalhar com famílias, né? Mas desde muito cedo trabalhando com jovens. Meu pai, ele já foi líder de jovens da Assembleia de Deus, né? Do campo de Londrina. E antigamente o campo de Londrina era Londrina, Cambé, Itamarana e os distritos de Londrina. Entendi. E uma vez meu pai inventou, digo com coisa de maneira boa, de fazer vigília em todas as regiões ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eita. A gente começava lá de Itamarana, vinha Lerroville, passando em Guaravera e Paiquerê, ia passando em todos. Meu pai entrava, dava uma saudação como líder e ia para a próxima. E nós fomos assim, até às 6 da manhã, passando um pouquinho em cada igreja. Eu acordava e já falava assim, pai, que igreja que nós vai agora? Já acordava Já estava assim. cansado. Já estava. Mas não chegava a ponto de quero cumprimentar Jesus com a paz dos irmãos. Não, né? No final das vigílias acontece umas dessas, né? Mas faz parte. Mas dormi muito embaixo de banco, né? Coisa de filho de líder, de pastor, né? Dormi muito embaixo de banco de igreja. E desde pequeno cantando nos corais da igreja. E comecei a cantar no Coral Jovens Seguidores de Cristo quando eu tinha 12 anos. E foi dali que saiu o Quarteto Seguidores de Cristo, que nós fundamos em 2007, 17 anos. E nós estamos ali, ainda dos 4, 3 ainda no quarteto. Um não está porque foi morar para Porto Alegre, né, por motivo de trabalho. Mas nós estamos ainda firmes, né, com o quarteto, com outros amigos que participam conosco. Que bacana. Então, fora isso, também sou da diaconia da igreja. Faço a parte de diaconia, né, ajudo na parte do culto, na ceia, né, na participação do culto, função de diácono. É importante as pessoas saberem esse respeito, né? Sou um obreiro, participante ativo da nossa Igreja Assembleia de Deus. Prego também nas igrejas e canto, né, com os nossos grupos. Participo de um grupo vocal com a minha esposa também, que é um grupo misto chamado Ágape. Grupo que os meus pais participaram desse grupo. Seus pais participaram desse grupo? Participaram desse grupo. Isso é inédito. Brasil, isso é inédito, hein? É verdade. A gente não sabia disso, não. Eu tive a honra de participar dos grupos que meu pai e minha mãe participaram. Meu pai participou do Seguidores de Cristo, eu participei. Meu pai participou do grupo Apocalipse, eu participei. Aí depois os meus pais juntos participaram do Ágape, eu participei também. Agora estou participando. Então é muito legal isso, sabe? São coisas fases muito, muito boas, marcantes da nossa vida. Aqueles grupos que eu acompanhava minha mãe quando era criança, que ela ensaiava, agora eu estou lá participando do grupo. Então, o ministério é algo assim muito gratificante e eu não me vejo assim na igreja sem desenvolver algum trabalho na área da música. Amém. Poxa, vereador, o papo tá gostoso. Passou nós rápido, temos que... né? Como voa o tempo, né? Graças a Deus, foi muito bom. Eu quero, assim, muito agradecer, porque eu sei que você está sendo uma sessão e vindo direto para cá, né? Para gravar esse podcast. Meu pedido ao Papai do Céu é que ele continue te abençoando. Amém. E que você possa continuar idôneo, né, naquilo que você acredita e saber que o Papai do Céu sempre será sobre a tua vida em tudo que você fizer, né? Amém. E com certeza tem algo ainda muito maior ali na frente. Pode acreditar nisso. Glória a Deus, sem eu acredito. citar, mas eu acredito que Deus tem. Quando alguém diz a respeito de política, a gente sabe que uma boa parte é corrompida, mas tem homens honestos, né? Sim, tem. E eu estou diante de um, eu acredito. Amém. Que o Papai do Céu te abençoe muito, viu? Amém. E que você possa trazer muitas alegrias para esta cidade que merece, uma cidade que a gente aprendeu a amar, né? E as suas palavras aí, suas considerações. Pastor, primeiramente gratidão, né? Estou muito feliz por participar desse momento. E olha só, outra situação legal, meus pais participaram, né? Sim, Agora eu participando aqui. Sim. Estou muito feliz. A primeira de muitos, né? E honrado, gosto muito de contar a nossa história. Tem uma série de coisas assim que eu acho que incentivam para as pessoas, né? Se eu posso, só para dar um testemunho para finalizar, Sim. Eu tenho colocado diante assim de Deus os sonhos e pedido da maneira que eu quero que aconteça e falado, Senhor, esse é o meu desejo, conduza conforme o teu coração, mas eu preciso colocar diante do Senhor os nossos desejos, tenho feito propósitos com Deus e Deus tem aberto portas para os trabalhos que nós temos desenvolvido. Então quero incentivar as pessoas a fazerem votos com Deus, a colocarem diante de Deus os seus sonhos, colocarem bem na forma seus projetos, né? Projetos e pede específico, seja específico com Deus, né? Eu acho que é muito legal isso e eu estou muito feliz de ter esse momento contigo. Amém.
Estamos E felizes. posso fazer mais um pedido aqui para os Sim. irmãos? Acompanhar a gente lá no Instagram, nas redes sociais. Ela passa já? Giovanni Matos. Giovanni Matos. Tudo Giovanni com I, Matos. um N só, mas Matos com 2 T's. 2 T's. Isso aí. Que Pastor, bênção. Deus abençoe. Paz do Senhor. Obrigado, viu? Um abraço a isso, todos. A alegria foi Ok. nossa. Meus queridos, você viu que bate-papo bacana? Falando sobre a nossa cidade, né? Uma autoridade da nossa cidade. E eu acredito que vem dias melhores aí, né? Mas é claro, nós temos que continuar trabalhando, acreditando, tendo fé. E também não esqueça do triplo C, tá bom? Ó, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Sabe o que vem para dezembro? Vem o sorteio de um violão, zerinho na caixa, vem um headphone, vem uma camisa do Londrina Esporte Clube oficial e vem também uma gaita Fender e pode vir outras coisitas más, tá bom? Então, se inscreve no canal, dá uma força, que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Um beijo no coração, até a próxima. Obrigado, Giovanni.